Olá pessoal, hoje eu elaborei uma pauta de vídeo e Deus tocou no meu coração para gravar hoje mesmo. Normalmente isso não acontece, eu elaboro uma pauta, depois eu leio, releio, aprimoro, faço uma lapidação no texto, oro, me consagro e aí sim eu gravo. Mas essa pauta que o Espírito Santo me dirigiu a elaborar hoje é uma coisa que mexeu muito comigo, né? E que me fez pensar, me fez refletir, e eu quero partilhar isso com vocês para edificar a vida de vocês, assim como também me edificou. Eu vou chamar esse vídeo de tensão. Tensão. Existe um ditado que diz que se uma corda é esticada demais, ela se rompe. Isso é tensão. Quando você estica demais a corda, ela se rompe. E nós, como seres humanos, podemos também nos romper debaixo de grandes pressões, debaixo de grandes tensões que nos puxam para os lados, né? Então, eu quero partilhar isso com vocês, presta bastante atenção, eu vou desnudar a minha alma, vou falar coisas aqui para vocês que só meus familiares sabem, só as pessoas mais próximas de mim sabem, e como vocês já são uma extensão da minha família, então eu me sinto muito à vontade em partilhar isso com vocês também, sabendo que eu não vou ser julgado, que eu não vou ser agredido, muito ao contrário, eu espero poder ajudar vocês através da minha sinceridade, através e com muita humildade também no coração, tá? Eu sei que nós vivemos um tempo de muita tensão para todos os lados, não só falando de guerras, de rumores de guerras, mas tensões pessoais, tensões familiares, né? Existem pressões por todos os nossos lados. Pressões para que você seja bem-sucedido, não é? A sociedade não cobra isso de você, que você seja uma pessoa bem-sucedida, que você seja próspero, que você tenha um bom casamento ou que você se case, para que você seja um bom pai, uma boa mãe, para que você tenha filhos educados, né? A sociedade cobra isso de você. E quando de repente você tem um filho que não é muito mal educado, as pessoas, lá vem aquela criança mal educada, né? Ou quando o seu casamento está em crise, as pessoas te julgam, olha lá, esse casal só briga, né? Que inferno que é. Olha, essa pessoa não dá certo em nada na vida, todo emprego que ela começa, ela nunca cresce nesse emprego. Então existe uma pressão social que nos cobra tudo isso, nos cobra sermos bem-sucedidos, nos cobra termos um casamento perfeito, daquele clima de Doriana, daquele comercial da Doriana, nos cobra sermos bons pais, boas mães, pessoas que não erram, pessoas que não falham, que não têm a permissão de errar e de falhar, nos cobram também de nós sermos bons filhos para os nossos pais, né? Nós temos uma pressão para termos uma vida acadêmica, né? Hoje, quando você pergunta para alguém o que você vai ser quando crescer, sempre nós estamos formatados dentro do contexto de uma vida acadêmica. Você vai fazer faculdade de quê? E se você disser, não vou fazer faculdade, eu quero ser pintor, eu quero ser cantor, eu quero ser um ator, eu quero ser um escritor, né? As pessoas te olham com certo desprezo, com certo desdém, dizem, essa pessoa não vai dar em nada na vida. Mas você sabe que tem muitos cantores, muitos atores, muitos pintores, muitos escritores que, fazendo aquilo que gostam, se deram bem, né? Então, acho que o mais importante do que você seguir essas expectativas que a sociedade nos impõe é que você seja feliz. Qualquer coisa que você faz sendo feliz, isso lhe traz ótimos resultados. Tem gente que é bom em designer gráfico, né? E faz capas de livros, faz ilustração para site de uma maneira muito bem feita. Então você não precisa necessariamente ter uma formação acadêmica para ser bem sucedido. O próprio conhecido aqui no Brasil, Silvio Santos, ele não tem formação acadêmica nenhuma, mas ele é um excelente empresário. Você pode ser um ótimo empresário também, você pode ser um ótimo investidor, né? Então com a capacitação de Deus, mas também com muito trabalho, com muita dedicação. Mas nós somos cobrados, né, a ter uma formação acadêmica. Se você fala que você não vai fazer faculdade, já te olham torto, ou que você não cursa uma faculdade, já te olham torto, já passou da idade, né? Te olham, existe uma cobrança para nós de sermos seres super espirituais.
Quando você é cristão, o mundo cobra de você, as pessoas ao seu redor cobram de você que você seja uma pessoa muito espiritual, que você não perca a paciência, que você esteja sempre sorrindo, perdoando, sempre alegre, sempre feliz. Eu lembro quando o Papa deu um tapa na mão de uma, de uma seguidora, uma beata, sei lá como é que chamam isso, né, de uma devota, perdão, devota, né? Ele foi bastante achincalhado nas redes sociais, né? Mas o Papa é um ser humano, ele também perde a paciência, Jesus também perdeu a paciência, chutou a mesa dos cambistas, mas o mundo espera que nós sejamos super espirituais e que você nunca perca a paciência, que você esteja sempre andando sobre nuvens, né? E existe uma cobrança para que nós sejamos magros, os nossos padrões de beleza da atualidade é que você seja magro, né? O gordo é visto como feio, né? O magro demais é visto como feio. Então você tem aquela coisa do culto ao corpo, né? A época de fitness, né? Então nós temos uma era da fitness. E se você não é fitness, se você não é marombado, se você não é magro, a sociedade te olha com desdém, te olha com desprezo, você é maltratado até mesmo no local onde você entra. Você entra numa loja, né? Você é maltratado porque você não está no padrão de beleza. Né, todas as vendedoras magrinhas, aí entra alguém acima do peso, pronto, já é maltratado ali. E nós somos também cobrados para sermos felizes, felizes o tempo inteiro. Não é assim, né? E nós, nessa busca, uma busca, eu diria, impossível, nós nos sujeitamos a muitas situações constrangedoras para que nós sejamos aceitos pela sociedade, para que a sociedade nos aplauda, para que a sociedade olhe para nós como modelos, né? E de certa forma isso faz com que você se sinta recompensado, porque você foi reconhecido, você foi aceito por se encaixar nesses modelos, né? Então você acaba se sujeitando a qualquer coisa. Eu lembro de uma época teve entre os jovens, os adolescentes, o desafio da baleia azul, né? Então era um ato ali de coragem, era um ato de bravura, mas não era. Aquilo ali era um ato autodestrutivo, não era ato de coragem e nem de bravura, era um ato autodestrutivo. Mas pessoas, especialmente jovens, que estão com seu caráter em formação, ou até adolescentes, né? Não muito bem orientado pelos pais, que escondiam isso dos pais, acabaram entrando nessa roubada, né? E eles queriam ser aceitos pelo grupo, né? Porque eles sentiam uma grande carência dentro deles, né? Nós aceitamos as pessoas zombarem das nossas falhas e dos nossos defeitos, sem questionar, porque se você questiona, parece que fica pior, né? Então, se alguém faz um bullying com você e você recusa o bullying, rechaça o bullying, vai contra o bullying, né? Reclama na diretoria, ou de repente fala, poxa, quem é você para falar isso de mim? Sabe? Você, pior ainda, o bullying fica pior, não é verdade? E existe algo ainda pior que o bullying, são as pessoas que se juntam a esse grupo que causa o bullying, para serem aceitos. Então é mais legal você se juntar ao grupo que deprecia as pessoas, do que você acolher as pessoas, do que você ajudar as pessoas, do que você defender as pessoas, né? Então é mais fácil você zombar daqueles que estão todos zombando, né? Lembrando que você está zombando de vidas, de seres humanos, de carne e osso, como eu e você, que tem sentimentos e que você pode estar gerando um trauma na vida dessa pessoa, pode estar destruindo essa vida. E a gente não pensa nisso, né? A gente vai com a multidão, a gente grita Barrabás, simplesmente para ser aceito nesse modelo de mundo tão pervertido que a gente vive, nesses valores tão deformados que nós vivemos, nesse mundo tenebroso, né? Então, hoje eu vejo pessoas fazendo piadas de extremo mau gosto com negros, né? Piadas com gordos, piadas com deficientes, piadas com religião. Eu já coloquei a minha posição sobre algumas piadas exageradas, aí, como o caso do Porta dos Fundos, né? É por isso que chama a porta dos fundos, né? Porque Jesus é a porta da frente, que sai pelos fundos, o que que é, né? Então você come pela porta da frente e sai pela porta dos fundos, né? Então o bom entendedor entenderá. Então, fazem piada com gordos, fazem piadas com deficientes, fazem piadas com religião, fazem piadas com os mais pobres, os menos favorecidos, fazem piadas com pessoas, de repente, que têm a orelha mais proeminente, falam a orelha de abano, né? Lembrando, Barack Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e tinha orelhas de abano, né? E aquilo parece que não preocupou a ele, porque ele tinha uma maturidade interior, sabe? Ele não é feito pela orelha,
orelha, ele não é só orelha, ele é todo um conjunto, né? Então tem gente que não tem dinheiro, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica e corrigir isso para entrar no padrão que o mundo hoje diz que é o padrão de beleza, né? Assim como fazem piadas para quem tem o nariz avantajado, narigudo. Eu, por exemplo, sofri uma queda quando criança, quando eu tinha acho que uns 11 anos de idade, e caí de frente no chão, né? Você pode reparar que os meus irmãos, o Laércio e o Maurício, eles têm um nariz mais reto, e o meu nariz ficou torto, né? Porque fraturou o osso, e o osso foi projetado para frente, e ele ficou meio adunco, né? Como eu tenho ascendência italiana, e isso é um tipo de formação de nariz muito parecido com os italianos, né? Nem todo mundo repara nisso, né? Mas eu lembro quando eu era adolescente, muitas pessoas me chamavam de tucano, de narigudo, né? Olha aqui, ó, a napa, você fuma embaixo do chuveiro e o cigarro não apaga, né? Faziam essas piadinhas. Eu não me importava, porque como eu aprendi Kung Fu, eu tirava esses apelidos debaixo do soco. Mas e quem não sabe se defender? Muitas vezes é achincalhado e cria um trauma, né? Mas eu já pensei em fazer, uma época eu pensei em fazer uma rinoplastia e um alinhamento de septo. Mas depois reformulei, pensei no pós-operatório, pensei, eu estou bem assim mesmo, minha esposa me ama assim, as pessoas que estão ao meu lado me amam assim mesmo, com nariz ou sem nariz, então isso não importa. Mas teve uma época da minha vida que isso teve peso. Hoje não tem mais, mas teve época que teve peso. Hoje tripudiam a pessoa que eles atribuem que o padrão social diz que é feio. A verdade, o que é feio, o que é bonito? Isso depende da época que você está. Depende da época histórica que você está, depende da localidade que você está. Esses padrões de beleza, de feio e bonito, são muito relativos, né? Mas hoje a gente tem um padrão de beleza, né? É a modelo, é a loira, olho claro, pele clarinha, magra, né? E qualquer coisa que fuja desse arquétipo passa a ser feio, passa a ser rejeitado pela sociedade. E a sociedade rejeita de maneira muito cruel, como eu disse, até mesmo numa loja, num restaurante. Às vezes as pessoas não são bem tratadas, né? Ou quando é magro demais e aparece a costela, mas de repente aquela pessoa está sofrendo de uma doença, ela tem anorexia, ela tem bulimia e as pessoas zombam, né? Zombam e acham isso terrível, né? Então, ferir os outros muitas vezes dá a sensação daquele que fere de se sentir melhor. Então ele é inferior, ele se sente inferior, mas ao agredir alguém, ele se sente superior, né? Então é bem aquela questão que eu postei há pouco tempo nas minhas redes sociais. Um crítico, né, ele tem 54 anos, é um crítico de uma revista, ele falou que o Sylvester Stallone, aos 73 anos, está com o corpo deformado. Mas você vê o Sylvester Stallone, ele está muito bem, para a idade dele, 73 anos, ele está muito bem, está forte ainda, né, está bem talhado. E o crítico que criticou ele, que tem 54 anos, está decrépito, está o pó da farinha da mandioca. Então, quer dizer, parece que a pessoa critica o outro para tentar afagar o seu ego, para se sentir menos pior, né? Isso acontece nos nossos dias também, tanto entre anônimos quanto entre famosos, né? Mas tem que lembrar que quando você faz isso, você está destruindo vidas, você pode estar promovendo traumas nessas vidas, você está ferindo pessoas que têm sentimento, sabe? O ser humano tem sentimento, né? Ele pode não demonstrar na hora, ele pode até fazer de conta que leva na brincadeira, mas depois aquilo ali vai ficar remoendo na mente dele ou na mente dela. Então não faça isso, né? Especialmente se você é cristão. Se você é cristão, você tem que amar as pessoas como elas são, assim como Cristo nos amou. Jesus não tinha boa aparência. Isaías fala que ele não tinha boa aparência. Ele não era bonitão, né? Ele não tinha olho azul, cabelo lisinho, de chapinha, pele clara. Ele tinha mesmo a mesma estereotipia, né, que os judeus daquela época tinham, né? Eram mais morenos, o sol era mais forte, o cabelo não era liso, era mais encaracolado. Então haviam diferenças, né? Mas hoje a gente criou um Jesus dentro do nosso modelo, dentro dos nossos padrões de beleza. E infelizmente muitos seguem a manada, simplesmente para fazer parte de um grupo, para serem aceitos, e essas pessoas se tornam muito fúteis, se tornam frívolas, se tornam vazias, né? E elas terão grandes chances, esses que zombam dos outros, de no futuro sofrer também de crises de ansiedade. Porque vai haver um momento que você vai enfrentar uma decepção. Você critica todo mundo, você se acha o super-homem, a última bolacha do pacote, e de repente um dia você sofre uma decepção. E você talvez não saiba lidar com decepção, porque você só tripudiou os outros, você sempre riu dos outros, e agora
você não tem mais motivo para achar graça, porque você está passando por uma dificuldade, por uma perda, por uma dor, e essas pessoas muitas vezes vão se ver sozinhas, né? Ninguém vai estar do lado, né? Pois esse grupo tóxico, né, que muitas vezes te incentiva a tripudiar os outros, não vai estar ao seu lado quando você mais precisar. E muitas vezes essa toxicidade, ela também está associada, infelizmente, à família. Eu conheço mães, pais, irmãos que são extremamente tóxicos dentro da sua própria família, né? Criticam o irmão, criticam o filho, criticam... eu não entendo isso, eu sinceramente eu não entendo. Mães que em vez de elogiarem a filha, criticam a filha, depreciam a filha ou depreciam os filhos, né? Ou o irmão que deprecia outro irmão, eu acho isso insano, né? Mas isso acontece nos nossos dias, infelizmente acontece nos nossos dias também, né? E fizeram isso com meu filho também, né? Não por parte de pai, mãe, nem família, evidentemente. Meu filho nunca zombou de ninguém, ele sempre respeitou a todos. Mas um dia ele aceitou bebida de um grupo, eu falei isso está até no diário dele, não é segredo. Um grupo ofereceu bebida alcoólica para ele, nunca tinha bebido, era uma época que ele estava em tratamento, ele não podia tomar bebida alcoólica, mas ele aceitou porque ele queria ser aceito por aquele grupo, né? E só que no momento que ele mais precisou, no momento que ele estava internado numa UTI por overdose de intoxicação exógena, ele tentou suicídio por tomada de medicamentos, né? Infelizmente minha esposa estava a tempo de salvá-lo, depois ele foi internado, infelizmente no final dessa jornada a gente acabou perdendo essa batalha, né? Mas ele fez isso para ser aceito, né? Só que na hora que ele mais precisou, essas pessoas não estavam ao lado dele, não estavam ao lado dele. Eu quero te dizer, dar uma dica para você que é jovem, que está me ouvindo. Se alguém te oferecer droga, se alguém te oferece bebida, se alguém te incentiva a você correr algum tipo de risco de vida, fazer rachas e coisa e tal, te incentiva a debochar, a tripudiar de outro ser humano, essa pessoa não é seu amigo, não é sua amiga. Essa pessoa não te ama. Se afaste dela, tá? São pessoas tóxicas que você deve se afastar. São pessoas que só vão te causar o mal, né? A palavra de Deus diz isso, tá? Não é o Daniel. Tá em Salmo 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não vai junto com os ímpios, não vai junto com a manada, né? Não imita, não faz a mesma coisa, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Então, se você está nessa roda que zomba de todo mundo, que tripudia, que está imitando esses valores do mundo, esses valores sujos, corrompidos, deformados, você vai pagar conta disso, viu? Tá? Deus está vendo. É mandamento bíblico, Salmo 1:1. Então, o seu caráter, quando ele está em formação, ou por acaso ele foi deformado por valores contaminados, você acaba muitas vezes não se achando, não se encaixando, melhor dizendo, nos parâmetros e valores que o mundo te apresenta hoje. Lembrando, são valores e parâmetros muitas vezes deformados, contaminados, tá? Muito distantes dos valores que Cristo deixou para nós como herança. E o não cumprimento, muitas vezes, das expectativas do grupo, das expectativas que o mundo tem para você, lembrando, esse mundo jaz do maligno, esse mundo tenebroso, né? Acaba gerando em muitas pessoas o que é chamado de crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade, eu vou definir para vocês, é um substantivo feminino, está no dicionário, que é algo que remete a grande mal-estar físico, psíquico, aflição e agonia. Isso é ansiedade. Transtorno de ansiedade é uma doença, grande mal-estar físico, psíquico, aflição e agonia, né? Só de ler essas palavras assim já gela por dentro, né? Todos nós, de certa forma, enfrentamos níveis de ansiedade. Todos nós enfrentamos. Como ir, por exemplo, a uma entrevista de emprego, né? Você vai todo assustado, fica aquela ansiedade, aquela expectativa, né? Vai ser aprovado, não vai ser aprovado, você sua frio, escolhe a roupa, troca de roupa. Isso é normal, tá? Esse tipo de ansiedade é uma ansiedade dentro do parâmetro normal. Ela exacerba quando ela se torna uma doença, quando ela sai dos parâmetros da normalidade. E se essa ansiedade não for diagnosticada logo,
logo, ela vai evoluir para um alcoolismo, que as pessoas tentam se sedar, né? E se sedam normalmente com a droga mais fácil de você encontrar, que é o álcool. Então essas pessoas têm grande potencial, quem tem crise de ansiedade, de se transformar em alcoólatras e também de desenvolverem quadros de depressão. Tá? Fica atento a isso. Então o transtorno sempre vai começar quando essa emoção sua, ela ultrapassa do ponto, ela extrapola do ponto, faz você deixar de andar para frente. O nervosismo exagerado deixa o indivíduo travado, você fica engessado, você fica imobilizado. Esse é o transtorno clássico de ansiedade. Impede que você faça tarefas simples, atrapalha os seus compromissos e, inclusive, lesa a sua autonomia para pequenas coisas, como, por exemplo, entregar um trabalho a tempo, realizar atividades simples e corriqueiras. Sair de casa, muitas vezes, se transforma em um martírio para quem tem esse transtorno, né? Convites para festas e encontros viram alvos de meras desculpas, né? Casamentos se dissolvem. Essas pessoas têm a tendência de se isolar do mundo real. E quando você se isola do mundo real, você acaba se refugiando no universo virtual. E aí que está um grande perigo, quando você se refugia nesse universo virtual. O universo virtual, ele não é real, ele é falso, ele é fake. Ele é um paralelo do nosso mundo, mais deformado, né? É um mundo muito fantasioso, né? É um mundo do faz de conta, né? É o jogo do contente. Infelizmente, muitas pessoas que são observadores das redes sociais, quando você entra nesse mundo virtual, você passa a seguir um monte de gente, acaba observar a conduta e a vida de muitas pessoas, né? E você nota que essas pessoas postam nas suas redes sociais, elas sempre estão felizes, elas estão alegres, elas glamourizam a vida, mostram foto em piscina, em barzinho, em show, em festas, em alegria, né? Enquanto que você que está assistindo, muitas vezes não se vê no mesmo patamar que aquela pessoa, né? Isso gera um efeito dominó, né? Muitas pessoas acabam se sentindo mal, por se sentindo inadequadas. Como é que eu vejo tantas pessoas felizes, mas eu não consigo ser feliz? Então eu tenho um problema. E esse problema pode gerar o que é chamado também o transtorno de ansiedade. Vou enfatizar mais nesse ponto nesse vídeo, tá? Em 2017, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez uma pesquisa e ela publicou um documento com a estatística de distúrbios psiquiátricos ao redor do mundo, dentre eles o transtorno de ansiedade. Para vocês terem uma ideia, no mundo todo, atualmente, existem 264 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Só no Brasil, são 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Só no Brasil, 18 milhões. É bastante, né? O Brasil, infelizmente, tem essa desonrosa posição, é o primeiro lugar no ranking de pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade. Muitos desses transtornos causados através de redes sociais, onde as pessoas observam e querem ser igual àquelas pessoas, né? Só que elas não conseguem ter aquele glamour, porque aquilo ali é falso, aquilo ali é fake, ninguém é feliz o tempo todo, ninguém está contente o tempo todo. Você vê que nem sempre, quem me acompanha nas redes sociais, nem sempre eu apareço nas redes sociais. Normalmente os dias que não apareço são dias que eu estou mais abatido, então eu prefiro não aparecer, né? E mesmo quando eu estou abatido, às vezes eu apareço para sinalizar, gente, hoje eu não estou bem, né? E quando eu estou um pouco melhor, eu apareço. Mas veja bem, nós não ficamos bem 24 horas por dia, isso é utopia. Então tem momentos que eu estou bem de manhã e à tarde eu não estou, né? Então não quer dizer que eu posto uma coisa feliz pela manhã ou à tarde, não quer dizer que eu passei o dia todo feliz, né? Ainda mais vivenciando a situação que nós vivemos, né? Então, muitas pessoas, ao observarem isso, se sentem deslocadas, incapazes, fracos, derrotados, né? Com autoestima baixa, porque não conseguem atingir aquele patamar de felicidade, aquele patamar de sucesso, de glamour e tudo mais. E essas pessoas acabam reduzindo para si mesmas as suas metas, os seus patamares, as suas ambições,
opiniões, elas se tornam cada vez mais rasas, elas começam a se sentir como, eu sou um lixo, eu não vou ser nada melhor do que isso, eu não tenho valor, eu nunca vou conseguir, eu não sou capaz, eu não consigo. E essas frases são muito pertinentes de alguém que está atravessando uma depressão, e depressão muitas vezes por se comparar com as pessoas ao redor. E pessoas muitas dessas que estão vestindo uma roupagem de fantasia que não é a realidade, meus irmãos, não é a realidade. Eu vejo casos de pessoas buscando relacionamentos pela internet. Né? Tem muitos casos de pessoas, tem até um quadro num programa dominical, o Domingo Espetacular, na Record, eu não lembro o nome do quadro, mas que mostram pessoas que procuram outros. Eu também assisto um programa, isso eu gosto de assistir, chama 90 Dias para Casar, passa na Chelsea, e que mostra pessoas que tentam buscar relacionamentos através da internet. Então não conseguem ter um relacionamento no horizonte real, né, e buscam na internet. Só que na internet, quem está do outro lado pode ser qualquer coisa, sabe? Então você pode se apaixonar por um vigarista, pode se apaixonar por um pedófilo, pode se apaixonar por uma pessoa que simplesmente quer sacar, subtrair o seu dinheiro, quer levar proveito de você, né? Então, nesse mundo virtual, tudo é possível, muito melhor olho no olho, né, do que pela internet, né? Não que relacionamentos pela internet não deem certo, nem todos estão fadados ao fracasso. Existem raras e honrosas situações que dá certo, mas existem sites, programas, aplicativos, não sei, da internet que são exclusivos para relacionamentos. Alguns deles exclusivos até mesmo para você ter relações sexuais. Você nem sabe com quem está tendo, né? E às vezes as pessoas se apaixonam por alguém que não existe de verdade, por alguém que é falso, por alguém que é fake, né? Porque na internet você pode ser qualquer coisa, menos você mesmo, né? Eu já vi pessoas se dizendo pela internet, eu conheci gente assim, pessoalmente até, tá? Pessoas que depois confessaram para mim, claro, dentro do contexto pastoral, eu guardo esse segredo evidentemente, eu levo para mim por túmulo, não conto para ninguém, mas escrevem para mim, na confiança que depositam. E na ansiedade de serem bem aceitos, dizem nas redes sociais que são modelos ou modelo masculino, feminino, já disseram que são pilotos de caça, já inventaram essa mitologia, eu sou piloto de caça para impressionar a menininha, já disseram que são paraquedistas, agente do FBI, que são cantores ou cantoras, são expert em diversos temas, né? Na internet a gente vê especialistas em vários temas, né? Hoje, com o advento da internet, você dá uma pesquisada, você lê um artigo e você já acha que você é especialista naquele tema. Só que não é. Nós vemos muitos médicos de internet sem diploma, nós vemos muito coaching na internet sem formação nenhuma e tem gente seguindo esse povo, né? Nós vemos cientistas de internet que falam grandes bobagens, eu não vou nem citar uma das que eu acho as grandes e maiores aberrações para não ofender pessoas que lamentavelmente acreditam em determinadas teorias dissipadas na internet aí, com camuflagem de serem teorias científicas, mas que não tem nada a ver. Então, vou omitir esse fato aqui, tá bom? Físicos, né, de internet que não entendem nada de gravidade, nada de física quântica, não têm a mínima noção para que lado a Terra gira. E estão lá, dando opiniões, muitas vezes formando opiniões, né? Teólogos de internet que nunca sequer leram a Bíblia na sua vida, nunca sequer leram a Bíblia inteira, não conhecem, pegam um texto fora de contexto, usa pretexto e de repente começa a ter um monte de seguidor e tem muito mais facilidade as pessoas seguirem loucos do que seguirem pessoas mais sérias. Pode observar, eu lembro daquele Jesus Cristo homem, ele tinha milhares de seguidores, né? Ele se dizia a encarnação de Jesus, fazia o 666 no braço, lembram disso? E ele morreu de cirrose, né? De cirrose hepática, de tanto beber, né? Ele, assim, juntou uma verdadeira fortuna, ele tinha mansões por todo o mundo, tinha canal de TV, de rádio, né? E ele se dizia Jesus, e milhares de pessoas acreditaram nisso, né? Porque ele pode ser quem ele quiser, né? A internet, ela tem essa camuflagem aí, né? Então não caia nessa, procure a vida real. A internet é bom para você buscar fontes de conhecimento, mas fontes seguras. Então cheque sempre a fonte onde você vai buscar
informação. E cuidado com relacionamentos virtuais da internet, que você pode estar caindo numa grande roubada, e essa roubada pode te causar um grande trauma, pode te causar muita dor, muito sofrimento, e pode gerar para você uma sensação de derrota, uma sensação de inadequação, uma sensação, puxa, eu sou um lixo, eu não sirvo para nada, ninguém me quer, e não é essa a verdade, tá? Muitas vezes essa verdade é deformada justamente para ferir, né, os seus sentimentos, ferir as suas emoções. Eu vejo na internet também escritores que nunca publicaram livros, né? Tudo é fake. A gente tem muito fake na internet. Tem o fake news, mas tem muitas pessoas fakes também, né? Tudo fake. Para que você viver nessa ilusão? E a gente parece que se molda nessa fantasia, né? Então parece que remete prestígio. Quanto mais seguidor eu tenho, né, maior é o meu alcance, maior é a minha voz. Eu prefiro ter os meus aí quase 200 seguidores no YouTube, mas são pessoas que realmente são de verdade, carne e osso, do que fake, né? No Instagram a mesma coisa. Então, cuidado, viu? Com cuidado o terreno que você pisa na internet. A internet é muito positiva, tem muita informação boa, mas você tem que checar as fontes, tá? E cuidado quando envolve sentimento, muito cuidado quando envolve sentimento, tá? Inclusive tem seitas que se dizem seitas satânicas, que estão aí na internet cobrando dinheiro do povo para fazer parte de uma seita satânica que nem sequer existe, né? Porque a seita satânica normalmente é uma seita discreta, né? Ela é seita secreta, então ela é discreta, ela não vai ter um site, não vai ter um perfil na internet, não vai recrutar gente pela internet de forma alguma, né? Eles te localizam, né? Você não vai atrás deles, eles te acham, né? Então, enfim, cuidado com essas coisas, tá? E aí, ai daquele que discordar desses arautos da internet aí, que se dizem os detentores da grande verdade, mas sem conhecimento nenhum, criticam por criticar. Muitas pessoas me criticam, por exemplo, só pelo prazer de criticar, né? Mas não apresentam nenhum fato. Ah, o Daniel disse que, tá bom, aonde ele disse? Daniel é isso, tá bom, mas aonde que isso está escrito, né? E aí espalham boatos e as pessoas têm essa tendência de acreditar, porque está na internet, virou verdade. Nem sempre, viu? Busque fonte verdadeira, né? Se a pessoa te faz uma afirmação, mas ela não prova aquilo, ela não valida, por isso que nos meus vídeos eu faço questão, sempre quando eu falo do que está acontecendo no mundo, eu coloco as matérias, eu coloco trecho de filmes e vídeos, né? Para validar aquilo que eu estou falando, que são fontes verdadeiras, né? Não coisas da minha cabeça, né? Que é para alertar você. Então, essas pessoas que acabam correndo atrás desse mundo virtual para tentar se preencher, porque já que elas são rejeitadas no mundo real, elas acabam se tornando muitas vezes carentes e vulneráveis. E as redes sociais, elas dão esse glamour, dão esse prestígio, né? Tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. E engraçado que na rede social parece que ninguém tem problema, ninguém tem conta para pagar, não é? Ninguém tem conflito, tá todo mundo feliz, todo mundo tem aquela faceta de porcelana no dente, tem plástica, tem filtro, tem tudo, né? Então pessoas muitas vezes com medo de sofrerem rejeição no mundo real, medo de sofrerem com situações reais, medo do fracasso, né, elas acabam recorrendo a esse mundo virtual que não é real. E você pode cair numa grande roubada, pode te gerar depressão, pode gerar alcoolismo, pode gerar um grande transtorno de ansiedade para você. Por isso eu tenho o dever de trazer esse alerta para você, tá bom? Porque o mundo hoje estabelece esses padrões para a gente e a gente não consegue alcançar esses padrões. Só que na internet você vê esses padrões prontos, né? Só que é tudo fake, né? É tudo falso. Eu já vi Photoshop tão mal feito que uma vez fizeram um Photoshop de uma capa de uma revista, tiraram o umbigo da modelo. O modelo ficou sem umbigo. De tanto Photoshop que colocaram, né? Então é fake, gente. Não corre atrás disso, não. Sabe? Se aceite como você é. Sabe? Se olha no espelho e veja o quão bonito, quão bonita você é, quantos atrativos você tem. Sabe? Olha, todo mundo tem algo bonito para mostrar. Tem os olhos bonitos, tem um sorriso bonito, tem alegria, tem paz, tem serenidade, tem inteligência. Para mim, o que mais fascina num ser humano é a sua inteligência e o seu humor, né? A aparência, para mim, fica em segundo plano, porque isso aqui tudo vai embora, viu? Isso aqui tudo cai, isso aqui envelhece, isso aqui apodrece, fica cheio de ruga, a gente vai virar uva passa, né? Mas eu admiro muito a inteligência, admiro a humildade, admiro a alegria, né? Isso são coisas que me fazem admirar muito os seres humanos de forma geral, né?
E lembrando que não é errado você errar, tá bom? Não se puna por você cometer um erro, porque o erro faz parte do acerto. Eu errei muitas vezes até conseguir acertar em algumas coisas e eu continuo errando. Eu sou pecador ainda, meus irmãos, eu não sou perfeito não, viu? Eu erro e erro bastante ainda, né? Então não tem nada contra você errar. O problema é persistir no erro, tá bom? Então aquele que está em pé, que se mantém em pé, que esse é o desafio, né? Então, saia dessa fantasia de aparências, né, que só vai te promover ansiedade. Esse é um dos piores males do nosso século, o transtorno de ansiedade, muitas vezes causado por esses parâmetros inverossímeis que o mundo cobra de nós, esses padrões de perfeição, esses padrões de beleza, esses arquétipos que nós temos ao nosso redor. Não persiga isso. Você vai perseguir isso e ficar louco, né? A indústria hoje da cirurgia plástica está em alta, né? Porque todo mundo acha um defeito. Você perguntar para qualquer pessoa, ela pode ser a mais perfeita ou a mais perfeita que for. Você quer mudar alguma coisa no seu corpo? Sempre alguém vai encontrar. Ah, eu quero melhorar meu nariz, eu quero melhorar a boca, eu quero pôr enxerto, eu quero melhorar a orelha, eu quero ter mais cabelo, eu quero alisar mais a pele, eu não gosto do meu seio, é o dedão do pé. Toda hora a gente vai achar um defeito. Gente, você é feito a imagem e semelhança de Deus, né? Então para de olhar para essas coisas frívolas, fúteis, tudo isso passa, gente. Os valores que vão ficar é o legado que você vai deixar, né? A sua presença, as suas palavras, o seu amor, o seu afeto, o seu carinho, a sua alegria, a sua humildade, a sua sabedoria, isso fica. O resto tudo vai, o resto tudo passa, né? E o que eu já vi de cirurgia plástica, eu assisto uma série Boshet, não sei se eu estou falando correto, também passa acho que na TLC, de dois cirurgiões, um especialista em nariz, outro especialista em abdômen, né, abdominoplastia. E eles fazem cirurgias reparadoras. Aparecem coisas hediondas lá, sabe? Gente que vai fazer cirurgia plástica nas Filipinas, porque é mais barato, e faz um verdadeiro estrago. Em vez de ficar melhor, a pessoa já era bonita. Aí ficou horrível. Aí tem que reparar mesmo, não tem jeito, né? Então, muitas vezes, essa ansiedade que muitas pessoas têm, isso é basal do ser humano, tá? Muita gente tem esses transtornos de ansiedade, são ansiosas, porque esse mundo hoje em dia proporciona isso, porque nos tensiona demais, e essa ansiedade, muitas vezes, ela vem embalada em belos rótulos, né? Então, as pessoas não apresentam a verdadeira face, elas estão ansiosas, elas estão nervosas, elas estão tensas, elas estão cheias de problemas, mas elas procuram apresentar como todo mundo se mostra nas redes sociais, sorrindo, alegre, feliz. Eu vi uma imagem, eu gostei muito dessa imagem pela sinceridade dela, feita por uma adolescente. Ela sofre de depressão. Ela tirou uma foto dela mesma com depressão, no estado de depressão, né? Então ela colocou com depressão. E logo do lado, ela tá toda bonita, tá maquiada, tá arrumada e tirou uma foto, sim, também com depressão. Então não é a cara, né? É o que você tá por dentro. Você pode estar sorrindo por fora, mas sangrando e chorando por dentro, né? Então muitas vezes as pessoas camuflam a dor, em vez de buscar auxílio para tratar da dor. Camuflam as fraquezas, né? E não é errado você ser fraco, não é errado você errar, o erro faz parte do acerto, né? E quando você for fraco, você luta para ser forte. É que nem musculação, no começo é difícil carregar peso, depois você vai aumentando a carga, né? Você vai ficando mais forte, vai ficando mais resistente, né? Então não deixa o mundo apontar o dedo para você, para suas fraquezas, desde que elas não sejam fraquezas temporais, não é aquela fraqueza que você carrega, eu sou viciado em pornografia, não vou mudar mesmo, né? Isso não. Você tem que lutar contra isso, tá? Então, muitas vezes as pessoas se posam de super-heróis, né? De super espirituais, modelos de perfeição, só que isso não existe, só Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso alvo, ele é aquilo que a gente tem que olhar, ele que nós temos que nos espelhar. Claro que precisamos de alvos humanos também. Como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos de referências humanas. Uma vez eu perguntei para Deus, Senhor, minhas referências estão caindo, está todo mundo se corrompendo. E eu perguntei, Deus, eu não tenho mais referência. E Deus falou para mim, seja você referência. Foi um tremendo desafio para mim. E hoje eu me esforço, né? Não sou perfeito, tá? Mas eu me esforço em conservar em mim um coração humilde e não me permitir me corromper e me transformar no medíocre profissional da fé. Me esforço em trazer vídeos e conteúdo para você de ensino com toda humildade, fazendo o melhor que eu posso. Eu não cobro nada por esses vídeos. As ofertas que chegam são voluntárias, né? E o que chega até agora tem suprido o essencial das minhas necessidades. Eu aprendi que eu não preciso muito para viver. Eu preciso do dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro, né? Então,
Não adianta você querer ter esse modelo de perfeição. Paulo, mesmo ele se colocando como referência, ele mesmo chega a dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Esse era um grande dilema. Muitas vezes nós erramos, mas nós temos que lutar contra esse lado carnal. Nós temos que sobrepujar a carne. O que sobrepuja a carne é o espírito. Quanto mais intimidade com Deus, mais força você vai ter para sobrepujar a carne, né? Então, não persiga alvos inatingíveis, tá? Persiga coisas que são atingíveis. Muitas vezes nós teimamos em mostrar dentro da nossa fantasia um sorriso falso, um sorriso como aquele pintado na boca de um palhaço. Mas quando o palhaço tira a máscara, aquele sorriso desaparece. E eu conheço muitos humoristas, e você deve conhecer também, muitos humoristas que são deprimidos, que são tristes, que têm uma vida miserável, sofrida, muitos palhaços até. Eu tive o privilégio de conhecer o Bozo, né, o Arlindo, o pastor Arlindo, e ele contou para mim que mesmo quando ele era bozo, ele tinha grandes conflitos, ele era usuário de cocaína, tem um testemunho dele, acho que na internet, né, então, quer dizer, não adiantava aquela máscara, aquele sorriso falso, né, era fake, como muitos humoristas também passam por dificuldades. O próprio Robin Williams enfrentava uma grande depressão e era um humorista fantástico, né? Então, permita que essa maquiagem caia do seu rosto, não finja não, mostre a realidade, mostre que você está lutando, mostre que você tem fraqueza sim, como todo mundo tem, mas que você está lutando para melhorar. Não finja, que se você finge, as pessoas vão olhar para você e vão achar que você está vivendo uma vida perfeita, maravilhosa, né, esplendorosa, e todo mundo passa dificuldade. Quando você tem essa humildade de mostrar a sua fraqueza, de mostrar, olha, está difícil, mas eu estou prosseguindo. Hoje não estou bem, mas amanhã vai ficar. Quando você mostra essa realidade, as pessoas encontram algo verossímil a quem se espelhar. Saber que ele está lutando, ela está lutando, então eu também vou lutar. Né? Ela passa por luta, ele passa por luta, eu também estou passando, então está conseguindo, então eu também vou conseguir. Né? E o ser humano, claro, ele é basalmente, o basal do ser humano já é ansioso, justamente em função desse quadro, né, que a sociedade tanto nos cobra, né? E muitas vezes nós somos ansiosos por termos lacunas em nossas vidas, na nossa existência, que a gente não tem resposta, né? Nós precisamos de algumas respostas para nos serenar. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que você nunca vai ter todas as respostas. Se você for esperar respostas para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Então, aquelas velhas perguntas, né? De onde nós viemos? O que nós somos, né? Para onde nós vamos? Qual o propósito da nossa existência? Nós vamos entrar em N conjecturas que vão levar nada a lugar algum, né? Então, que nós sabemos que nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem, estamos indo de volta para casa, né? Então, tem gente que parece que busca muito status social, né? E parece que isso vira uma obsessão de vida, sabe? Que essa não seja a sua obsessão. Você pode ter, sim, status social, você pode ter prestígio, você pode ter fama, você pode ter dinheiro, fruto do seu trabalho, da sua honestidade, mas use isso para o bem. Se você é um influenciador de opiniões, influencie para o bem, né? Não para o mal. Não incentive as pessoas a zombarem umas das outras, a ofenderem, a tripudiarem, a zombarem das fraquezas, a fazerem bullying. Não se associe à roda dos escarnecedores. Não fica junto daquele grupo que gritou Barrabás, né? Então, muitas vezes, eu vejo pessoas numa tentativa muito desesperada de ser aceito nesse sistema que é permeado de vaidade no nosso meio, né, que impõe valores de beleza, que impõe valores de vida, valores de morais, acabam ficando muito distantes da realidade e tornam-se pessoas vazias em busca de algo que nunca vai preencher. Então, não busque todas as respostas, né? As respostas nós vamos ter todas lá no céu. Não se questione o porquê que você está passando isso, o porquê que você está passando aquilo. A resposta vai vir de Deus, no tempo dele, do modo dele, do jeito dele, e talvez não venha na sua vida, talvez venha só lá na glória. Mas resta você saber, se tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo. Então você deve descansar no Senhor, aceite os desígnios dele, e o mais ele vai fazer na sua vida. Esses dilemas de perguntas, de questionamentos do ser humano, eles são antigos, eles remontam à antiguidade, né? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Existe uma resposta para suas indagações. Jesus já nos respondeu. Ele fala o tempo todo conosco. É nós que não ouvimos. A gente dá ouvido para o mundo, a gente dá ouvido para o que as pessoas estão falando, para o que os famosos estão falando na TV.
mas não damos ouvidos para Jesus, né? Mas Jesus ele fala o tempo inteiro e a gente prefere dar ouvido às multidões e com efeito manada, prefere gritar Barrabás, né? Pedro entendeu, e eu quero que você também entenda o que Pedro entendeu e o que eu também entendi. Por intermédio destas, Pedro falando, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, né? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha que privilégio que nós temos, né? Participantes da natureza divina. Não importa se você tem um nariz grande, a orelha grande, se é cabeção, não importa. Você faz parte da natureza divina, tá? Se você é gordo, pançudo, magro, não importa. Você faz parte da natureza divina, tá bom? Esse corpo passa, o corpo glorioso é perfeito. E fugissem da corrupção da natureza divina, para que vocês se tornem participantes da natureza divina. Pedro está ensinando. Vocês têm que fugir da corrupção que há no mundo, causada por quê? Pela cobiça. Então, para você ser participante, você poder se olhar no espelho de Deus e ver como você é de verdade, você tem que se afastar dessa corrupção no mundo. O mundo está muito corrupto, não é só a política não, o mundo está corrupto, as pessoas se vendem por muito pouco, né? E tudo isso por causa de quê? Cobiça, ganância. Eu vejo igrejas ensinando mentiras, mesmo conhecendo a verdade, alguns, né, por pura ganância, só para ganhar dinheiro, né? Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. A sua fé acrescenta a virtude. A virtude, o conhecimento, palavra de Deus, tá? Ao conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. Tá vendo que uma coisa leva a outra? A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Tudo vai terminar no amor, mas tem um começo. Você tem que primeiro se aceitar como você é, feito por Deus, sem correr atrás do vento, né? Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Você vai sempre ser produtivo, você vai sempre ser útil quando você entender as qualidades que Deus tem para você. Esse versículo eu quero que você leia e releia. Cola ele no espelho do seu banheiro, para você ler todos os dias, tá? Eu fiz isso muitas vezes na minha vida, tá? Para que alguns versículos se impregnassem no meu coração. Cola esse, tá? Tá em 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, de 4 a 8. Imprime, cola lá no seu banheiro, para que você leia todos os dias isso, tá bom? Lição de casa para você. Isso vai te fazer sair do marasmo, isso te faz sair desse mundo de fantasia, isso te liberta da Matrix, né? Paulo também entendeu, Paulo escreve, não andem ansiosos por coisa alguma, nada tem que deixar você ansioso, né? Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós estamos falando de Paulo que passou fome, Paulo que passou sede, Paulo que passou necessidades, Paulo que passou frio, que foi aprisionado, que sofreu açoites. Esse Paulo que está falando para você e para mim, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, que nós não sabemos como entender, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, presta atenção, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, né? Ou seja, você é produto do que você se alimenta. Então pensa, deixa a sua mente ser permeada com bons pensamentos, retenha coisas boas, coisas puras, como Paulo está orientando. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ponham em prática, não adianta conhecer sem praticar, tá? E o Deus da paz estará com vocês. Vai trazer paz ao seu coração, não angústia, não trauma, não ansiedade. Tá em Filipenses capítulo 4, de 6 a 9. Mais um para você pôr no teu espelho, tá? Jesus explica também o motivo central das nossas aflições que nos leva à ansiedade. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra. Então tem muita gente que ouve a palavra. Você está ouvindo agora, mas será que você pratica?
Mas a preocupação dessa vida, a preocupação com essas coisas efêmeras, passageiras, temporais, e o engano das riquezas, enquanto a igreja está te oferecendo riqueza, ela está te enganando, tá? A palavra de Deus está dizendo isso, não é o Daniel, tá bom? Presta atenção no que eu estou te falando. Eu quero te ajudar, meu irmão. Eu amo a sua vida. Mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam e tornam infrutífera. E você não é produtivo. Você fica infrutível. Você é uma árvore seca quando você ouve a palavra e não pratica, por causa das preocupações dessa vida e com o engano das riquezas. Presta atenção. Mais um para colar no espelho, tá? Eu teve uma época que eu tinha acho que uns 15 no meu espelho. Mateus 13, 22. E quando não cabia no espelho, eu classificava, colocava no chuveiro, perto da área de banho. Então Jesus, ele conhece a natureza humana. Ele quer te colocar de volta no prumo, ele quer te dar norte, quer te dar direção. Portanto, eu lhes digo, Jesus, não se preocupe com suas próprias vidas, não se preocupe. Quanto ao que comer, ao que beber, a gente fica preocupado, vai ter guerra, estoca alimento? Não se preocupe com o que vai comer, com o que vai beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês têm muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Por mais que você se preocupe, você não pode mudar o seu tempo. Seu tempo de vida e de morte está determinado. Você não pode mudar. Se por mais dinheiro que você tenha, você não pode dilatar a sua vida, né? Nós não temos esse poder. Você pode ter um pouco mais de qualidade de vida, se você tem recursos financeiros, mais conforto, mas isso não vai lhe garantir que você tenha aumento da sua vida. Está em Mateus 6, 25 a 27. Sabe, queridos, quando eu perdi o meu filho, e aqui eu estou desnudando minha alma para vocês, eu achei que a minha dor era a maior das dores. Ninguém podia ter uma dor maior que a minha, porque é contra o natural, né? Um pai enterrar o filho, é natural que os filhos enterrem os pais. Eu achei, sinceramente, que eu não ia suportar, que eu não ia conseguir mais viver. Eu cheguei mesmo no início, eu acho que eu já falei isso alguma vez, se não falei, estou falando agora, eu cheguei em pensar mesmo em acabar com a minha vida. Cheguei a planejar, cheguei a ter a ideação suicida e o planejamento. Eu só não fui para execução, mas eu cheguei a planejar, inclusive, né? Porque a dor era muito grande, eu queria me livrar da dor, né? Queria não sentir mais isso, né? Pensei em abandonar até mesmo o tratamento, pensei em abandonar os remédios, abandonar a terapia. Chorei todas as noites, muitas noites seguidas, e ainda hoje há noites que eu choro. Eu sinto muitas saudades dele, ainda dói, ainda sangra, e eu sei que eu nunca mais vou ser o mesmo, né? E eu acabei pesquisando sobre pais que perderam os filhos, né? Uma tentativa de trazer um certo conforto para mim, além do conforto que o Espírito Santo tem me dado, né? Como é que esses pais sobrevivem, né? E eu me deparei com muitas situações muito mais dilacerantes do que a minha, né? Eu encontrei histórias de mulheres que perderam seu marido e seus filhos, mais de um filho, 2 filhos num acidente de carro. Como é que essa mulher sobrevive? Filhos que partem sem dar sinal nenhum para os pais, né? Meu filho tinha depressão, tinha borderline, fez tratamento, mas de repente não dá sinal nenhum, né? Faz parte de 10% das pessoas depressivas, não dão nenhum sinal, simplesmente de repente se matam, né? Eu vi o caso recente do jogador de basquete que caiu de helicóptero, morreu ele e a filha. Como é que fica essa esposa? Como é que ficam os outros filhos, né? Eu vejo o caso do Cafu, que perdeu o filho, né? Ele ainda orou por 1 hora pedindo para Deus ressuscitar, sem resposta. Eu vejo o caso do John Travolta, que ele é membro da Scientologia. O filho dele morreu nos braços dele e ele levou para a Scientologia acreditando que ele poderia ser ressuscitado, não ressuscitou. Como é que fica a cabeça desse homem? Eu vejo o caso da Cristiane Torlone, da Cissa Guimarães, né, da Glória Pérez, que perdeu sua filha de maneira tão brutal, tantos anônimos e tantos famosos passando tantas lutas e tantas dificuldades, piores do que a minha. E essas pessoas prosseguiram, né? Então eu olhei para mim no espelho e falou: Senhor, me ajuda a prosseguir, me ajuda a cumprir minha missão, a acabar a carreira, a guardar a fé até o fim, né? E eu notei que eu precisava prosseguir mesmo, né? Deus me deu tantas experiências que seria impossível relatar para vocês.
Deus, Ele cuidou de mim, me mostrou tantas coisas maravilhosas, me ensinou, me acolheu, me protegeu. E eu notei que eu tenho que ensinar vocês, meus irmãos, como prosseguir no meio da dor, né? Em meio às perdas, prosseguir vivendo padrões reais, não virtuais, não alimentado por fantasias, mas que só nos fazem correr atrás do vento. É isso que a fantasia faz, né? Hoje eu acabei me tornando uma pessoa menos ansiosa. Eu vivo um dia de cada vez. Eu não sou mais ansioso, eu não tenho grandes planos, não tenho metas para o futuro a longo prazo, né? Eu sei, penso assim, o que eu vou fazer amanhã. Mas passa cada dia o seu mal. Hoje eu sou menos ansioso, eu aprendi a descansar mais nos braços de Deus. Hoje eu vivo um dia de cada vez. Hoje eu valorizo um copo de água fria, porque eu sei que a vida é tão efêmera, tão pífia, né? Eu agradeço hoje pelo sol que bate sobre a minha pele, eu agradeço a chuva que molha, né, as plantas, eu agradeço pelo perfume que eu sinto das flores, eu agradeço pelas minhas amizades verdadeiras, eu agradeço pelo privilégio de servir ao reino e servir a você, meu irmão, minha irmã. Aprendi que eu não preciso de muito para viver, preciso, na verdade, muito pouco, e Deus tem me sustentado. Aprendi a ser ainda mais grato, aprendi a enfrentar mais ainda os meus medos, aprendi a superar mais as minhas fraquezas. Na força dele, claro, por amor a ele. Sem ele eu não conseguiria, sem a força dele eu não conseguiria produzir esses vídeos, produzir os livros e continuar sendo um canal de bênção na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, sabe, quem está vos falando é um ser humano, como você, que depende do Espírito Santo, depende da graça de Deus, depende da misericórdia de Deus a cada dia, que sofre também, que chora, que passa por lutas, que passa por dificuldades, mas que está prosseguindo. Eu quero que você prossiga também. Não desista, viu? Não acabou. Pedro, ele foi tão humano quanto eu. E Pedro tinha família, Pedro era trabalhador, era pescador. Pedro aceitou o chamado, como eu também aceitei, talvez muitos de vocês também tenham aceitado. Pedro errou, como eu também errei muitas vezes, como você também errou. Pedro negou até próprio Jesus, né? Mas ele se reergueu, ele se arrependeu. E Pedro nos ensina, quero finalizar com esse verso: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Eu tenho aprendido isso, lançar sobre os pés da cruz toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Sejam sóbrios, seja equilibrado, sem loucura, sem reteté. Final dos tempos vai ter muito falso profeta. E vigiem, fiquem atentos. O diabo, o inimigo de vocês, o meu inimigo, anda em redor como um leão. Não é um leão, mas se assemelha ao leão. E leão é um símbolo de poder. Então não é um leão sem dentes, né? Rugindo e procurando quem possa devorar. Quem que ele devora? Os mais fracos, os que preferem viver a mentira, os que seguem os loucos, os que se deixam abater, né, pelas mazelas da vida e não buscam em Deus a sua força maior. Resistam-lhe, permanecendo firmes aonde? Na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E quando eu li esse versículo, mais um você deixar no seu banheiro, está em 1 Pedro 5, de 7 a 9, falou muito comigo. De fato, muitos dos meus irmãos pelo mundo estão passando pelo mesmo sofrimento que eu e estão prosseguindo. E se eles conseguem, eu também consigo. E se Pedro conseguiu, eu também consigo. Se Paulo conseguiu, eu consigo. Você consegue. Se Elias conseguiu, eu consigo. Nós conseguimos. Se Daniel conseguiu, nós também conseguimos. Se eu estou conseguindo, meu irmão, você também consegue. Não deixe de valorizar as coisas que você tem. Agradeça mais pelo que tem e reclame menos pelo que não tem. Deixe de perseguir os valores temporais que esse mundo te dita. Deixa de correr atrás do vento. Deixa de correr atrás de doutrinas humanas. Se renda a Cristo. E o mais Ele vai fazer. Assim como Ele tem feito comigo, Ele vai fazer com você. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha trazido conforto ao seu coração, força, perseverança e que você aprenda cada dia mais se render aos pés de Cristo na cruz. E o mais Ele fará. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo domingo.